pessoal. Então, depois do nosso terceiro webinário, aquele que nós contamos com a aula da professora Ellen, né, relatando a experiência de a concepção de um curso inovador, né, um projeto que traz uma perspectiva diferente, baseada na pedagogia da autonomia do educador Paulo Freire e na proposta interdisciplinar que foge daquele padrão da disciplinarização, né, dos conteúdos, do currículo organizado por disciplinas, né, e que nos deixou encantados, nós vimos que é possível fazer diferente, né? É possível seguir toda aquela concepção que nós já temos com relação a uma perspectiva de uma educação emancipadora, né? De uma educação transformadora, de uma educação omnilateral, de uma formação integral do ser humano, né? Tendo como princípio educativo o trabalho. E ao longo dos nossos estudos da semana 3, nós refletimos também sobre essa questão, né, muito com as nossas leituras do livro 3, sobre a questão da organização curricular e também sobre a adoção de competências. Por isso foram apresentados a vocês, no livro 3, a discussão de 3 grandes eixos. Quais foram esses eixos? A interdisciplinaridade, atividades integradoras e educação por competências. Eu vou fazer uma breve retomada de cada uma delas para ajudar aqueles que não conseguiram, a partir da leitura, né, do livro 3, compreender esses conceitos, essas perspectivas, essas formas de abordagens. E, assim, vou tentar ajudar no cumprimento do objetivo que foi colocado para vocês para a semana 3. Bem, interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela é um método de ensino-aprendizagem que pode ser reconhecido como princípio organizador do currículo na educação profissional e tecnológica. E nós vimos que esse método, ele não só na abordagem do ensino-aprendizagem, né, do processo ensino-aprendizagem, mas também desde a concepção do currículo, desde o planejamento dos professores. Lembra que a professora Ellen nos falou que a concepção dos cursos, planejamentos, né, sempre vai envolver, no mínimo, 3 docentes para poder planejarem juntos as atividades, né, os temas geradores? Então, isso é porque a interdisciplinaridade em si, ela envolve docentes de disciplinas distintas, objetivando a interação entre as unidades do currículo e a realidade. E na educação profissional e tecnológica, a formação a realidade, ela está relacionada com o mundo do trabalho e suas implicações na formação do estudante. Além disso, é necessário possibilitar ao aluno reflexões sobre a condição humana e sobre o mundo. Não basta submeter os alunos a um mero acúmulo de conteúdos, ou seja, a memorização de fórmulas, regras, né, em detrimento da contextualização e da indagação. Por isso que naquele modelo que nós tivemos na aula com a professora Ellen, né, na experiência abordada, ela sempre parte da contextualização, né, do micro ali, do local, do conhecimento dos estudantes, para abordar os conhecimentos, né, acerca de mundo, da totalidade social em que está envolvida
estão envolvidos aquele conhecimento que está sendo construído pelos estudantes, né? A interdisciplinaridade, então, ela favorece o rompimento de práticas pedagógicas sedimentadas pelo isolamento de conteúdos em disciplinas, toda em sua caixinha ali, fragmentada, né? Cada professor planejando o seu conteúdo, a sua aula de forma isolada. Então, ela rompe com todo essa forma tradicional, né? E comum, né? Muito comum de fazermos educação. É uma forma de efetivar, né? Uma forma de efetivar a interdisciplinaridade é a partir de proposição de atividades integradoras. Mas o que são atividades integradoras? Atividades integradoras, elas são aquelas que possibilitam aos alunos o estabelecimento de relação entre o conteúdo e um problema do mundo real. Quando nós estamos falando de atividades integradoras ou em uma formação integradora, uma formação integral, nós estamos falando da convergência das áreas e disciplinas. Então, tudo depende muito da interdisciplinaridade, né? Da nosso objetivo de trabalhar na perspectiva interdisciplinar, com vistas a diálogos e solução de problemas de maneira colaborativa, dando sentido àquele conteúdo, outrora fragmentado, para a resolução de uma situação, problema ali da área, né, de formação em que o curso em questão está trabalhando. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, quando nós trabalhamos com a aprendizagem baseada em problemas, que usa como princípio a proposição das chamadas situação-problema, né? Nesse caso, a aprendizagem ela é centrada no estudante, não mais no professor, certo? Não é o professor que é detentor do conhecimento, né? Como no modelo tradicional de ensino. O estudante ele deixa de ser receptor passivo e passa a se tornar um sujeito ativo no desenvolvimento no seu desenvolvimento, na construção do seu conhecimento, né? Isso é um exemplo de atividade integradora. Há também a aprendizagem baseada em projetos, né? Quem é da área da pedagogia sabe, conhece melhor isso muito bem, porque a pedagogia ela trabalha muito com projetos, né? E sempre nessa perspectiva de integrar conhecimentos, né? De integrar perspectivas, de integrar formas de conhecer. Nesse tipo de atividade, o processo educativo ele também vai ser centrado no estudante. O projeto ele parte de uma necessidade ou inquietação surgida da reflexão do próprio estudante, a qual pode ser provocada ou estimulada pelo estudante. Os projetos eles podem ser de vários tipos, seja de intervenção, de desenvolvimento, de pesquisa e de extensão, mas todos têm como princípio a aprendizagem, uma atividade de aprendizagem. A abordagem baseada em projetos, então, dessa forma, ela favorece a vivência do estudante com a prática profissional. Então, pode ser considerada, sim, também uma atividade integradora. Mas atividades integradoras, elas não se esgotam nessas formas de abordagem ativas, né, das metodologias ativas de aprendizagem, né? Existem várias possibilidades de estratégias de ensino e nenhuma delas pode ser descartada. Sejam elas aulas expositivas, estudos de casos, jogos didáticos, visitas técnicas, seminários, estudos dirigidos, entre outros, todos podem sim contribuir para a ampliação das capacidades
humanas. Então, ela pode ser considerada, sim, uma atividade integradora, né? Tudo vai depender da forma como é proposta e do objetivo que aquela ação tem na construção do conhecimento, na produção de conhecimento, no processo de ensino e aprendizagem. No livro 3 da nossa disciplina, também tivemos acesso a reflexões sobre educação por competências. Nela, diferentes áreas do saber se conectam e o currículo, em sua essência, formado por competências, né, está centrado no perfil do egresso, ou ainda nos papéis sociais a serem desempenhados pelo profissional em formação. A partir da educação por competências, as escolas ou unidades de ensino, elas poderão utilizar critérios variados para a composição dos elementos nos desenhos curriculares. Modos centrados ou inspirados nas subfunções ou que reúnam competências envolvidas em várias ou em algumas delas. Disciplinas que contemplem bases tecnológicas comuns, entre outros, né? Seja qual for a configuração do currículo, contudo, devem estar obrigatoriamente contempladas as competências profissionais gerais, aquelas identificadas nas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica, que nós já vimos em outras aulas, né? Mas talvez você agora pode estar se perguntando, mas Paula, como seria um currículo formado por competências, né? Assim, na prática, como seria isso? Como funcionaria isso? Para poder ajudá-los a enxergar melhor isso, vamos a uma comparação. Na educação tradicional, nós sabemos que na educação tradicional, um aluno do curso da área de publicidade, por exemplo, ele aprende sobre fundamentos de design, pesquisa de mercado, o que mais? Redação publicitária, marketing, né? E outras disciplinas. Mas com o ensino por competências, né? Na educação profissional, ao invés de desenvolver os conteúdos dessas disciplinas que eu falei, marketing, né, redação publicitária, design, de forma isoladas e desagregadas, o estudante ele pode cursar um módulo em que aprende enquanto simula a atuação em uma agência. Então, tem um módulo integrador, a partir de um tema gerador, por exemplo, né? Seguindo o exemplo do projeto de vigilância em saúde que nós conhecemos, pode ter um tema gerador ali, que é a construção, a atuação em uma agência de publicidade. E aí ele vai trabalhar todo aquele conhecimento necessário, né? Que vem aí fruto dessas disciplinas, né, pesquisa de mercado, redação, publicidade, para poder desenvolver o conhecimento para simular uma atuação em uma agência de publicidade. Então, na educação por competências, os resultados a serem obtidos é que vai dirigir o processo educacional. Eu não quero que o publicitário ali atue numa agência de publicidade, então eu vou simular essa atuação, vou trabalhar de forma que os conhecimentos, né, básicos ali para atuação em uma agência, né, e que foi programado ali para aquele módulo, seja construído, desenvolvido, ampliado a partir daquele módulo a ser cursado. Assim, primeiramente, na educação por competências, nós temos que definir quais os resultados, o que eu quero que aquele profissional ele desenvolva, quais são as competências que ele tem que desenvolver enquanto profissional. Depois, eu vou definir os processos necessários para alcançar os objetivos traçados, para desenvolver as competências definidas. O enfoque, então, desta formação
dado ao que se tem que ser aprendido pelo aluno e não pelo que se tem que ser ensinado, né? Então, o foco é a aprendizagem e não o ensino. A organização e o fluxo de aprendizagem nesse modelo de educação por competências depende de uma relação não hierárquica, estabelecida entre o professor e o aprendiz, que assume um papel preponderante na definição dos conteúdos. Também nessa forma de educação por competências, os encontros educacionais eles são centrados na aplicação do conhecimento em contraposição à simples aquisição de conhecimento. Assim sendo, nós também vamos ter uma dinâmica de avaliação diferente, certo? Então, o sistema de avaliação, ele vai enfatizar a avaliação formativa, ou seja, ao longo do processo, em detrimento daquela avaliação somativa, só aquela no final do bimestre para avaliar, tal, né? Lembra também que a professora Ellen falou dessa mudança de perspectiva da avaliação também no projeto lá do curso de Vigilância em Saúde? Então, é isso. Então, nessa forma de educação também, essas formas diferenciadas, inovadoras, que vai trazer a interdisciplinaridade, ações integradoras, educação por competências, ela tem que ter um modelo de avaliação diferenciado, né? Que vai privilegiar a avaliação formativa. Ou seja, porque o meu objetivo ali é saber o que e quanto o estudante sabe de determinado objetivo de aprendizagem, né? Porque o meu foco é a aprendizagem. E o quanto ele realiza em detrimento do desempenho vai ser mais importante do que sua classificação, sua nota ali no final de um grupo nominativo, né? Você vai ter A, B ou C, como nota você vai tirar 10, 12, 100, quanto seria. Isso significa que a construção da interpretação dos dados obtidos, segundo os princípios da avaliação critério referenciada, são mais adequados aos currículos por competência do que o emprego de princípios de avaliação normo-referenciada. E o que nós podemos falar sobre a construção de currículos ou programas orientados por competência? Ele vai selecionar conteúdos legítimos que possam ser mobilizados em situações práticas de aprendizagem. As práticas educacionais, então, elas vão procurar refletir a vida profissional. Então, vão mobilizar quais conhecimentos matemáticos, da área de linguagem, de português, o estudante vai precisar para poder atuar como na área de publicidade, né? Então, vou mobilizar esses conhecimentos, que vai ser o fundamento básico para que o meu estudante, para que o currículo seja elaborado. Então, as práticas educacionais, elas procuram refletir, né? Essas práticas educacionais na educação por competência, elas procuram refletir a vida profissional, considerando as múltiplas dimensões do seu exercício junto à sociedade, ali, em situação real. A proposta é trazer a prática e o desenvolvimento da identidade profissional para o centro da aprendizagem, da atividade do aprendizagem, né? Das atividades de aprendizado. Porque a preocupação ali da formação do currículo ali, da construção do currículo da educação por competências, é a identificação e adequação de processos que conduzam aos resultados previamente estabelecidos, né? Aqueles objetivos que foram traçados. Provavelmente, vocês já perceberam que o modelo da educação por competências, ele não rejeita a organização disciplinar. Perceberam que, em outros exemplos, além do caso do curso técnico de vigilância em saúde,
Nós tínhamos disciplinas, formação disciplinar, né? Uma organização disciplinar, não era por temas geradores, por módulos. E mesmo assim, ele estava baseado numa formação de educação por competências, tinha algum nível de interdisciplinaridade, né? Mas, então, esse modelo não vai rejeitar isso, né? Mas vai estabelecer competências que são desenvolvidas no âmbito de diversas disciplinas ou nas diversas relações existentes entre elas. Então, enfocar competências não libera o currículo de pensar sobre o conhecimento, sobre a sua assimilação e incorporação no cotidiano da vida acadêmica, mas pressupõe integrá-lo ao processo de formação do estudante de forma inovadora, criativa, instigante, crítica e reflexiva. A educação por competências, então, ela pressupõe uma organização curricular que busca equilibrar e alternar a aquisição de conhecimentos com o desenvolvimento das habilidades e atitudes necessárias à atuação do profissional. Isso procurando articular todos esses domínios de aprendizagem. Assim, então, prevê a integração e o alinhamento de metodologias de ensino-aprendizagem, práticas educativas, contextos de aprendizagem e métodos de avaliação em uma perspectiva de formação profissional. Então, percebam que está tudo envolvido, né? Se você vai fazer uma forma de abordagem, então tudo vai ter que estar ligado àquilo, né? Se você vai fazer uma forma de abordagem diferente, uma proposta de organização curricular diferente, a avaliação ela vai ter que seguir essa dinâmica, a perspectiva, as práticas educativas. Se você quer um perfil de formação diferenciado, todos os critérios, elementos do projeto pedagógico, ele vai ter que estar alinhado à metodologia, a todos esses outros elementos, ok? Então, assim, os pressupostos pedagógicos que embasam esse modelo de organização curricular, eles abrangem os seguintes aspectos. Objetivos educacionais estabelecidos, vão acompanhar comigo aí na tela, com base nas competências requeridas nas situações concretas de trabalho. Também competências relacionadas com o processo de trabalho, enfocando não só sua dinâmica técnica, mas também sociopolíticas, culturais, econômicas, histórico-geográficas, etc. Também a definição de competências não reduzida a desempenhos observáveis, mas também incluindo concepção de valores, conhecimentos e habilidades. Também a questão do desenho curricular modular, o ensino centrado na relação dialógica professor-aluno com o trabalho educativo realizado por meio de grupo de estudos, em que os alunos e os professores eles atuam como interlocutores ativos numa relação social igualitária. Criação de espaços multirreferenciais de aprendizagem, reconhecendo toda a complexidade e a heterogeneidade das situações educativas. Formação orientada para a resolução de problemas, muito importante, né? Que são aquelas que são mais relevantes na prática, com conteúdos essenciais definidos com base na epidemiologia, não, desculpa, pessoal, com conteúdos essenciais definidos ali de acordo com a atuação mesmo profissional ali, adequados à realidade local. Também processo de avaliação amplo e abrangente, utilizando os diversos tipos de avaliação, né? Diagnóstica, formativa, somativa, levando também em conta aspectos cognitivos, mas também afetivos, psicomotores, né?
Por quê? Psicomotores, porque a avaliação ela não deve ter como objetivo apenas os alunos, mas também os professores e as práticas educativas. E também, por último, mas não menos importante, pesquisa integrada ao ensino, realizada com base nas questões levantadas pela prática educacional. Por último, não, gente, tinha mais questões, mais itens, né? Também o conhecimento estruturado, de acordo com o pensamento interdisciplinar, de modo a oferecer uma visão mais ampla, integrada dos fenômenos estudados. E, agora sim, por último, definição de tarefas relacionadas às soluções problemas. Então, pessoal, o princípio de organização curricular por competências, ele não se restringe à inserção da palavra competência nos objetivos de aprendizagem. Né? Não é simplesmente eu chegar e colocar lá no projeto, é formado por competências, utiliza a educação por competências, para adquirir competências X, Y, Z. Né? Mas implica, pessoal, na mudanças estruturais fundamentais que vão ser significativas para a formação, o processo de formação daquele estudante, do profissional, que vai abranger todo o ciclo de ensino, de aprendizagem, de avaliação e também as atividades de pesquisa. Então, pessoal, por hoje é só, né? Essa foi apenas uma breve retomada do livro 3 para auxiliá-los na construção na elaboração desse conhecimento. Por aqui eu me despeço e até. Deixa eu só interromper isso aqui para a apresentação, para me despedir direito de vocês. Então, até a próxima aula. A nossa próxima aula será também a nossa última aula. A partir de hoje, vocês já podem, hoje eu estou gravando aqui esse vídeo dia 1º de março, né? Então, a partir de hoje, vocês já podem começar as atividades da semana 4. E, em caso de dúvida, meu e-mail está disponível, né? Já tenho recebido alguns contatos de alunos tendo dúvidas e tem resolvido, e também tem os nossos tutores que estão sempre prontos para poder auxiliá-los. Então, até breve, bons estudos!